Existe uma disputa de narrativa onde tentam apontar o nome correto dessa entidade. É Tranca-Rua ou é Tranca-Ruas? Bom, nesse vídeo eu vou trazer a resposta mais coerente que eu já encontrei. E eu vou adiantar, as duas estão corretas. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro aqui no Espírito Santo, e o assunto de hoje é o nosso amado Senhor Tranca-Rua. Conhecemos como Tranca-Rua das Almas, Tranca-Rua das Encruzilhadas, das Matas, Tranca-Rua Sete Facadas, Sete Punhal. Existem muitos Tranca-Ruas, principalmente na atualidade. Mas você conhece a origem dessa entidade? Vamos para o início? Eu não sei falar de Umbanda sem falar também de história e de ancestralidade. Vocês têm que me perdoar por causa disso. Bom, existe um fundamento na Umbanda chamado Tranca-Rua. Exatamente. Nos primórdios dos terreiros antigos, havia necessidade de uma proteção física para aquele terreiro. Sabemos que no Brasil, as religiões e culturas de origem africanas foram não só demonizadas, mas também criminalizadas. Então, se você tocasse a sua macumba, o seu candomblé, se você fizesse alguma manifestação que fosse reverente à própria matriz africana, como a capoeira, você seria enquadrado ou no crime de vadiagem ou simplesmente num crime qualquer, baseado numa lei qualquer para você ser punido. Geralmente essas pessoas eram mortas, presas, mas o costume era exilar as pessoas. E ali no seu exílio elas iriam morrer sem água, sem comida, sem amparo. Existe uma lacuna gigantesca na história do Brasil porque não há registro dessas pessoas que foram presas por crime de vadiagem ou porque estavam fazendo culto de matriz africana, porque simplesmente os documentos sumiam, certo? Pois bem, essas casas que faziam culto, independente de religião, mas que eram de matriz africana, eles sempre procuravam fazê-las em locais distantes. E o candomblé ainda segue um pouco essa vertente, e nós percebemos que o nome da casa de candomblé geralmente é chamado de roça, justamente porque eram feitos em locais distantes da cidade, para que o som dos atabaques não chamasse a atenção de ninguém. Mas isso também não era certeza de proteção. Então havia um ritual esse que nasce dentro da cultura de candomblé de Angola. Sim, a Angola que vai trazer esse ritual para nós. A Umbanda e a Quimbanda vai pegar para si esse ritual e também vai fazer em seus terreiros. Esse ritual praticamente é um feitiço de proteção. Ele era feito nas duas extremidades da rua a qual o terreiro estava. Se fosse encruzilhada, melhor ainda. O sacerdote e a sacerdotisa, com a sua equipe, iriam cavar uma valeta na rua, cortando ela lá na extremidade. Na época, as ruas eram de terra, então havia essa facilidade. O ritual era feito de noite, à meia-noite em ponto. Do meio da rua até a primeira extremidade era sacrificado um galo, aonde o sangue corria. E no final deste ponto, o galo era enterrado. Do meio da rua até a segunda extremidade era feito o mesmo com outro galo. Um galo era enterrado com a cabeça voltada para o terreiro. O segundo galo tinha sua cabeça voltada para o lado oposto, como se esses galos vigiassem quem vem e quem vai naquela rua. Esse ritual era elaborado nas duas extremidades para fazer o fechamento da rua. Pronto. Tudo era enterrado. Na porta do terreiro, então, era colocado um protetor, uma entidade ligada à ancestralidade daquele sacerdote ou daquela sacerdotisa para guardar a sua porta. Esse era chamado de cancela. A cancela, o portão do terreiro, era cavado bem na porta do terreiro, aonde seria uma calçada. Era enterrado ali uma bacia com alguns elementos, uma tábua com um ponto riscado específico e também um galo vivo. Era enterrado tudo
e ali era o monumento do protetor que tranca a rua. Ou seja, quando o ritual se iniciava lá dentro do terreiro, a primeira coisa a se fazer era garantir a proteção física do terreiro. Então, uma pessoa responsável, geralmente era o padrinho de esquerda, ele pegava uma cachaça, ia até o portão ou a porteira do terreiro e jogava a cachaça no chão, ali em cima daquele feitiço, ativando quem ali estava, ou seja, aquele que tranca a rua. Automaticamente toda aquela tecnologia ancestral de proteção iria funcionar, porque o espírito ligado a ele estava ativado. Seria a mesma coisa de colocar um porteiro. Olha, porteiro, a partir de agora você vai ficar atento, porque pode vir gente daqui, transitando, e vai haver pessoas que vão querer o nosso mal e pessoas que vão querer entrar e pessoas que somente vão querer passar. Você vai analisar aí quem você vai deixar ou não passar e, de preferência, não deixe as pessoas que vão nos fazer mal adentrar o terreiro. Essa era a função desse feitiço e dessa entidade, desse espírito ancestral. Esse é um fundamento muito antigo que os bantus vão trazer para nós, vai ser conservado no candomblé de Angola, no samba Angola, e depois a Umbanda e a Quimbanda vão beber dessa fonte, além das outras religiões que também vão surgir mediante ali a conexão com o povo banto. Mas aí o tempo vai passar. Nós já compreendemos aqui em outros vídeos a história da Umbanda e como ela surge no decorrer do tempo, e vai chegar um período da história a qual esses terreiros não vão mais estar longe da sociedade, eles vão estar muito próximo à sociedade, que são esses terreiros urbanos. Só que o tempo vai passando e as transformações da nossa religião também acontecem. Nós vamos perceber no século passado como os terreiros de Umbanda, Quimbanda vão sair do local distante, que seriam essas roças, e vão para dentro da cidade. Vão descer do morro para ir para os centros das cidades também, ali onde a população vai estar mais segura de frequentar. Sabemos do que eu estou falando aqui, né? Então, esses terreiros, eles vão ter uma ligação um pouco maior com o kardecismo que chega no Brasil. E uma das coisas que o kardecismo traz é essa necessidade de tentar entender tudo, como se toda a espiritualidade fosse um livro a ser lido e compreendido por todos. Na visão indígena e africana, não há essa necessidade de compreensão de tudo. Nem tudo tem um porquê. Tem coisa que somente é e assim deve permanecer, e como a tradição pede que aquilo seja feito. Já o kardecismo vai trazer o questionamento. E dois questionamentos que eles vão trazer é: será que isso realmente funciona? Então, muitos fundamentos de Umbanda tradicional não vão ser replicados por terreiros modernos ligados ao kardecismo, simplesmente porque eles não compreendem o porquê daqueles fundamentos. Claro que a preocupação de uma mãe ou de um pai de santo pretos vão ser mais ligados à proteção física. Já para um pai e uma mãe de santo brancos da época, não teriam essa preocupação, até porque eles não eram perseguidos, demonizados ou criminalizados pelaquilo que eles faziam. Quem tinha essa preocupação era o outro. Então esses fundamentos, feitiços de proteção, foram negligenciados pelos terreiros modernos que adotaram o kardecismo como base religiosa. E o segundo questionamento sempre foi da origem dos espíritos. O que ele veio fazer aqui? Primeiro, da onde ele veio? Segundo, o que ele veio fazer? E terceiro, para onde é que ele vai? Esses questionamentos, eles atravessam esses terreiros de Umbanda ligado ao kardecismo e também vêm para os nossos terreiros tradicionais, como se todo espírito tivesse que se apresentar com um nome próprio, com uma história de origem e até mesmo as suas funções ao se manifestar. Lembra que a ideia do kardecismo era que o espírito tivesse uma função, tivesse um sentido. A manifestação por manifestação não deveria ser estimulada. Diferente da visão banto, iorubá, dalmeniana e até mesmo indígena tupi aqui no Brasil, aonde os ancestrais eram celebrados.
Nós chamamos o preto velho não é para trabalhar, mas sim para celebrarmos a sua existência. Eu chamo o caboclo para nós celebrarmos a existência dele. E assim sucessivamente. Mas esse questionamento kardecista vai atravessar não somente os terreiros modernos atingindo os terreiros tradicionais, mas também vão atravessar épocas. E nós vamos observar que até hoje nós temos esse questionamento. Era muito comum nos terreiros, quando um espírito se manifestasse, o pai de santo, a mãe de santo, chegasse até ele e perguntasse: qual é o seu nome? Da onde você veio? Qual é a sua história? Qual é a sua missão? Para onde é que você vai ao sair daqui? Era muito comum. Sabemos que o desenvolvimento mediúnico ele é um processo que leva tempo. Mas no passado, as pessoas acreditavam que todo fenômeno tinha uma única potência. Se acontecesse, estava na potência máxima. Automaticamente o médium tinha consciência, a entidade manifesta nesse médium tinha que saber de tudo, não havia um tempo para haver a intimidade, a conexão entre o médium e a entidade. Tudo era questionado no primeiro fenômeno, como se tudo fosse um botão de liga e desliga e pronto, acabou. Nós já sabemos que isso não funciona dessa forma e muitos terreiros vêm tomando outras posturas. Mas essa postura de questionar a entidade logo na primeira manifestação gerou-se muitas histórias equivocadíssimas, incluindo a entidade tranca-rua. Era muito comum que nos terreiros tradicionais, devido a essa ligação do tranca-rua lá do portão, os primeiros rituais a serem entoados em forma de cânticos para encantar o feitiço de proteção levasse o nome de tranca-rua. Eu vou dar um exemplo de um ponto que nós cantamos até hoje no meu terreiro, que quer dizer: Exu, Exu tranca-rua, me abre o terreiro e me fecha a rua. Nós repetimos essa cantiga enquanto a pessoa responsável vai até o portão ativar esse feitiço. As pessoas, ao ouvirem muito desses pontos, remetendo tranca-ruas, elas passaram a incorporar entidades que diziam ser tranca-rua. Uns falavam que eram tranca-rua, outros falavam que eram tranca-ruas. Tudo bem, os dois termos estão corretos. O que nós devemos entender é o seguinte: tranca-rua, no singular, quer dizer o feitiço que está plantado no seu portão, na sua porteira, para gerar a proteção do seu terreiro. Ali existe uma entidade colocada, posta, fundamentada ali. O nome dele é tranca-rua. Ele vai trancar uma rua, a rua do terreiro. A entidade falangeira que surge a partir desse feitiço, ela é existente. Ela é extremamente importante para nós também e também amada, né, gente? Quem não ama um abraço, um conselho, a presença do mestre tranca-ruas? Eu mesmo sou apaixonadíssimo por essa entidade. É válido. Essas entidades são chamadas de tranca-ruas, no plural. São espíritos livres, não estão presos a um fundamento, não têm uma missão a cumprir em cima de um único fetiche. Eles estão livres. Segundo essa liberdade, tranca-ruas, sendo uma das entidades mais populares e uma das primeiras a se manifestarem no terreiro de forma concreta, ele ganha o status de general. General da onde? Das encruzilhadas, aonde as ruas se cruzam. Tranca-ruas está muito ligado à linha de demanda, aonde também se manifesta algum guerreiro de Umbanda. Ali, nesse cruzamento de linha, a linha da esquerda com a falange do seu tranca-ruas e a linha de demanda, onde alguns guerreiros se manifestam, muitos símbolos foram compartilhados, incluindo as duas espadas cruzadas que parecem uma tesoura, o próprio símbolo da capa encarnada de cor vermelha também é um símbolo compartilhado entre as duas entidades, o uso de bengala, de punhais, de espadas e de cavalaria, de cavalos como símbolo. Os assentamentos, as firmezas do seu tranca-ruas levam ferraduras simbolizando este momento de proteção. Até porque, nos períodos antigos, quem tinha cavalo
era uma pessoa armada. O cavalo também era um meio de transporte a qual gerava-se proteção a quem o tinha. Aí vai surgir muitas histórias. Esses médios que incorporavam esses tranca-ruas, eles vão ter que contar uma história. Eles vão ter que desenvolver uma conexão muito rápida com essa entidade para poder se justificar dentro de um terreiro, como eu tinha explicado anteriormente. Então nós vamos observar surgir histórias como o seu tranca-ruas era um padre, seu tranca-ruas era um monge, eu já escutei essa também. Seu tranca-ruas era um cavaleiro do império, seu tranca-ruas já foi muita coisa, tadinho. E talvez todos estejam certos, talvez nenhum deles estejam corretos. Não sabemos. Nós estamos lidando com falanges. Uma falange detém muitos espíritos que utiliza de um único símbolo, no caso, o seu tranca-ruas, para justificar as suas ações. Toda entidade de Umbanda trabalha sobre uma falange. A minha Maria Padilha não é a sua Maria Padilha. São espíritos diferentes utilizando da mesma identidade para poder se manifestar sem haver a autoglorificação. Então, as entidades que se manifestam como tranca-ruas, com certeza sim, eles têm a sua própria história, seu próprio nome original de origem, eles com certeza têm missões diferentes, não só com o terreiro, mas também com seus médios. São espíritos diferentes, distintos um dos outros, só que eles compartilham da mesma roupagem, que é seu tranca-ruas. Aí vai surgir tranca-rua das almas, tranca-rua das encruzilhadas ou das 7 encruzilhadas, tranca-ruas da montanha, esse foi muito popular na década de 70 e 80, o tranca-rua das matas, do cemitério, tranca-rua 7 ossos, e também vai surgir até o seu destranca-rua, que é uma outra falange que, se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários que eu posso ver para gravar um vídeo especial sobre o destranca-rua, que é uma outra entidade, uma outra falange. Mas a nossa falange do tranca-ruas sempre está falando sobre trabalhadores, entidades que são voltadas ao trabalho, trabalho braçal. Então nós vamos ter as características dessa entidade voltada a isso. Não só os seus pontos sempre vão remeter a trabalho, a estar trabalhando ou fazer algo por alguém, mas também as suas próprias vestimentas, a sua própria linguagem corporal. Sempre um homem negro, ou moreno, ou mulato, usando chapéu de couro ou um chapéu remetendo ao trabalho braçal do campo ou não. Existem pontos falando que seu tranca-ruas também é um general. Ele é um general de Umbanda, ele é um general da banda. Quem é que ganha o título de general da banda? Eu já expliquei no livro sobre a linha de demanda, que são os alguns guerreiros de Umbanda que ganham o título de generais de Umbanda. Então é como se o tranca-ruas realmente tivesse no cruzamento nessa encruzilhada, onde ora ele é algum guerreiro de Umbanda, ora ele é uma entidade de defesa chamado tranca-rua. Mas não seria esse sentido de um Exu, por exemplo? Talvez por isso, quando surgiu a linha de esquerda, concretamente na Umbanda, aonde as entidades Exu, Compadre e Pombogira, Comadres, fossem se manifestar, tranca-ruas ganhou o título de Exu Tranca-ruas. Então é muito notório a gente observar a história dessa entidade e compreender que sim, ele é um Exu, ele é um guardião, ele é um protetor, ele é um general, ele é um lutador, ele é um trabalhador, ele pode ter sido um padre, um caixeiro viajante, um vendedor, ele poderia ter sido um agricultor, até porque temos pontos antiguíssimos dizendo que tranca-rua planta coisas, tranca-rua colhe coisas. Temos pontos que dizem que tranca-ruas é um lavrador, aquele que lavra o campo, prepara o campo para ser semeado. Então é deste tipo de homem que nós estamos dizendo quando nós estamos reverenciando tranca-ruas no plural, enquanto que tranca-rua no singular é o feitiço, é aquele espírito que está guardando o terreiro no momento da sessão. Se você tem interesse em aprender mais sobre fundamentos antigos, eu tenho uma coleção de apostilas sobre fundamentos de terreiros de Umbanda tradicional.
incluindo porteiro e cancela, que é sobre este fundamento que eu estou dizendo ali. Claro que nessa apostila eu trago para a modernidade, aonde nós não fazemos o sacrifício, não colocamos o galo vivo. É o assentamento a qual eu aprendi segundo a minha própria tradição. Então nós descartamos, nós deletamos essa parte do sacrifício. Claro que se você quiser fazer, eu já ensinei como é que faz aqui neste vídeo, mas os elementos que vão, o ponto riscado, a ritualística para ativar, para concretizar este fundamento, você pode adquirir nas nossas apostilas de fundamento de terreiro. Mais do que saber a origem de um espírito específico e a sua história, a sua origem, o que não muda nada a nossa fé sobre ela, devemos saber a origem da entidade, a roupagem, tudo aquilo que envolve o místico, tudo aquilo que está em torno da falange, da entidade por si só. O que nós devemos entender é como a falange funciona, porque independente da minha história ou da sua história, nós estamos trabalhando sobre uma missão única. No caso, a missão do seu tranca-ruas. É muito importante para solidificar a entidade como ela realmente deve ser, deve se comportar, até mesmo como tratar. A entidade fica muito mais poderosa quando uma coletânea de pessoas a cultua da mesma forma. Mas se eu faço de uma forma e você faz de uma forma sobre o nome de uma mesma entidade, nós estamos fragmentando o seu poder em 2, 3, 4 mil milhões, tornando ela muito mais fraca. Essa é aquela questão de egrégora. A egrégora tem que ser fortalecida sobre o mesmo nome, sobre uma mesma missão. Bom, se você gostou, eu queria te fazer um convite. No primeiro comentário fixado tem um link para uma aula sobre ancestralidade banto, essa ancestralidade africana que tanto alimenta a nossa umbanda tradicional pé no chão. E se você quer se tornar um médium mais preparado, um médium que provoca milagres, como era antigamente nas umbandas tradicionais, eu preparei um curso para você que está no segundo link no comentário fixado. Ali você vai aprender a umbanda como ela é vista antigamente e principalmente reverenciando a cultura banto e a cultura indígena e a católica popular que nós temos como pilares da nossa umbanda. Te convido também a continuar maratonando no nosso canal. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza que também é um assunto que pode amadurecer a sua espiritualidade de umbanda tradicional. Eu te vejo lá. Até mais. Saravá e tchau, tchau.